Ah, bem-vindo, bem-vinda, você que está assistindo no replay essa live. Hoje o tema dela é a respeito da postura que nós temos tido perante a vida. Eu vou falar um pouco sobre a representação arquetípica do guerreiro, da heroína, do rei, da rainha, mais especificamente falando da heroína e da rainha. Por que mais especificamente? Quem for rei, quem estiver identificado com o arquétipo do guerreiro, também vai entender e vai conseguir fazer esse entendimento do porquê que eu escolhi essas duas figuras arquetípicas. Bem-vindos quem está entrando na nossa live. Vou falar um pouquinho também das perguntas, das reflexões que vocês deixaram nas caixinhas. Hoje a live ela vai ser um pouco mais breve, eu não quero deixar que ela passe de 1 hora, como geralmente ela tem passado, porque quando ela passa de 1 hora eu não consigo subir ela para o YouTube, eu quero subir ela para o YouTube. Mas por que é tão importante a gente entender essa questão da postura perante a vida? Tem muita gente que nem faz ideia do porquê que é importante a gente entender. A gente sempre vai se identificar com alguma figura arquetípica. Isso faz parte da nossa natureza. E todos começam com a identificação a partir dessa heroína. A gente estreia na vida já na luta pela sobrevivência. E por isso que há essa identificação natural. Mas o que a gente tem que entender primeiro, antes de chegar nessa parte, né, da identificação da heroína, transicionar para a rainha, por que a gente tem que entender a questão da nossa postura? Quando eu falo de postura, eu falo de autoimagem também. Lembra da autoimagem? Eu já fiz live aqui sobre autoimagem, tem post aqui no Instagram, tem vídeo no canal do YouTube também falando sobre autoimagem. A importância que a autoimagem tem relacionado às nossas conquistas, relacionado ao que a gente experimenta na vida. Essa autoimagem, ela está diretamente relacionada à nossa postura. Eu fiz um post no Instagram que eu coloquei a respeito da forma, se a gente se veste de armadura, a vida ela vai se colocar também como uma eterna luta. Sempre a gente vai ter motivos para lutar. Por que isso? Porque quando a gente veste essa armadura, a gente se coloca na defensiva ou a gente é muito reativo, o que a gente faz? A gente começa a identificar na nossa vida, nas circunstâncias, situações bélicas, então o tempo todo a gente se arma para isso. E a gente, por uma questão de frequência, também de energia, a gente acaba atraindo situações, a gente acaba criando situações assim. Porque ao invés de a gente ter o controle sobre as nossas emoções, a gente fica numa postura muito reativa, de guerra. E isso é muito cansativo. Também a gente tem uma cultura, se a gente for pensar, né, a gente cresce e isso daí tem um lado, um aspecto positivo e outro enorme, nem tanto positivo. O que a gente cresce? Assistindo filmes de super-heróis, né? Quem nunca cresceu assistindo e amando assistindo e se identificando com esses superpoderes, com essa capacidade de vencer uma situação, de quase morrer e ressurgir das cinzas, né? E conseguir virar uma situação. Então, tudo isso vai fazendo parte dessa nossa construção emocional, da gente achar que é muito legal ser guerreiro, ser guerreira, ser heroína, que tem um valor muito importante nisso. E outra coisa que eu quero destacar aqui, independente da fase que nós estamos, nós sempre vamos estar passando por esse estágio de sermos, hora ou outra, heroínas ou guerreiros. Dependendo da fase de conquista que nós estejamos passando, é natural que a gente se identifique e é necessário também. Só que o que é importante a gente entender? Que enquanto nós nos mantivermos nesse estágio de heroína, a gente não consegue transicionar para a rainha. E, novamente, rei, rainha, heroína, herói são figuras arquetípicas que representam estados de controle emocional, estados de domínio da nossa mente, das situações. Tem um experimento que é bem comum na física quântica, eu acredito que todos conheçam, que é o experimento da dupla fenda. O que esse experimento ele mostrou? Que o olhar do observador ele influencia o movimento.
Então, a forma como, olhando e colocando, fazendo uma analogia com o que eu estou falando aqui, a forma como nós nos vestimos perante as situações, isso daí, logicamente, estou falando no sentido figurado. Nesse exemplo, eu estou falando figurativamente. A forma como nós nos colocamos, a nossa postura, a forma como nós nos vemos e nós nos enxergamos, vai influenciar as circunstâncias. Então, por isso que é muito importante nós estarmos presentes, que é necessário a gente sim entender se hoje a gente está vivendo uma fase. Eu recebi muita mensagem de pessoas que estão muito vibrando na frequência arquetípica da heroína. Ou seja, a vida está uma luta constante de sobrevivência e chegando no final do ano, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão entrando. Principalmente no final do ano, a gente sente mais forte isso, né? Esse peso do cansaço, da luta, do desgaste. Isso tudo tem a ver com essa identificação. Por que que eu escolhi esse tema para a live? Eu senti no meu coração de falar a respeito disso. Porque eu recebo também muita mensagem, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, no inbox, de pessoas sentindo o peso muito grande de lidar com as suas emoções, do quanto que é difícil administrar essas relações do dia a dia, essas emoções. E como que a gente consegue administrar isso? Por que que muitas vezes a gente sente que não tem o controle, que perde o controle, que é muito desgastante, que o cansaço, às vezes emocional, o cansaço mental, ele é muito maior até do que o físico. A gente sabe disso, né? Quem nunca passou um dia inteiro trabalhando e no final do dia, assim, estava com a energia lá em cima, adrenalina lá nas alturas. E ao contrário disso, às vezes a pessoa nem trabalhou tanto naquele dia, mas às vezes teve uma situação, a Penélope aqui, teve uma situação que causou um desgaste emocional tão grande que fez com que a gente simplesmente no final do dia só quisesse dormir, né? Chegar em casa, tomar aquele banho e descansar. Então a gente sabe o quanto que é importante essa gestão das nossas emoções, o quanto que é importante a gente entender que sim, nós também somos muito responsáveis por isso. E por que é a escolha, né, da rainha, essa figura arquetípica? Porque a rainha, ela governa sobre as emoções. A rainha, ela enquanto representação arquetípica, ela é estrategista. Então ela não se deixa dominar pelas situações. A guerreira, a heroína já não. Ela é mais reativa e isso faz parte dessa postura perante a vida, bélica mesmo, de sobrevivência, de muitas vezes nem ter tempo para refletir, para criar uma estratégia, para rever aquilo que já foi feito, o que não deu certo, o que precisa ser ajustado, os seus planos. E já a rainha não, ela tem essa capacidade, essa maturidade emocional. Muitas vezes eu vejo nos processos, nos atendimentos, que muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa transição porque realmente desconhecem que elas têm essa capacidade de fazer isso. É como se dependesse de uma situação específica, por exemplo, eu estou num trabalho que não me causa satisfação, convivo com um chefe muito difícil, mas no dia que eu conseguir sair dali, eu sei que eu vou ter paz de espírito, eu vou ter energia para fazer minha atividade física, para poder investir nos meus projetos, aí tudo vai dar certo. Só que, muitas vezes, na maioria das vezes, para acontecer isso, a pessoa, antes ela tem que assumir essa postura de controle, de domínio. E assim, não é um processo de, ok, assistir a live, já vou sair governando e dominando tudo. A nossa postura, sim, tem que ser a cada dia de governo sobre as nossas emoções. E sempre pensar, a figura arquetípica da heroína, quando a gente pensa, né? Como eu falei, eu vou falar mais no feminino aqui, porque fica mais fácil de entender o direcionamento que eu estou dando. Quando a gente pensa na heroína, a heroína como figura arquetípica, ela é, por exemplo, uma mulher que ela está com a energia muito yang, muito identificada com o masculino em que sentido? Para fora, de luta, sobrevivência,
Não tanto, a energia feminina ela é mais introspectiva, ela é mais reflexiva. A da rainha, arquetipicamente, ela é mais introspectiva. Então ela consegue trabalhar, ter mais domínio das situações para poder fazer uma estratégia realmente que seja mais feliz na sua execução, no seu planejamento. A heroína não. A heroína, como ela é mais reativa, ela tem mais dificuldade de lidar com o médio e longo prazo. Ela é mais imediatista. Então, assim, pensa na heroína, que muitas vezes, muitas pessoas estão identificadas, ela não é, outra representação dela, ela não é, ela é desconectada, assim como ela é desconectada com a energia feminina, ela é desconectada com a sua criança interior. E essa criança interior é o que nos dá alegria de viver, é o que nos conecta com a criatividade, com a vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, uma das formas de você refletir e pensar se você está em que, aonde você está, tá mais para a rainha, tá mais para a heroína, é o quanto que para você hoje é difícil sonhar, é difícil acreditar nos seus sonhos, é difícil empenhar energia, foco, determinação para que algo aconteça efetivamente. A heroína, às vezes, ela tá tão desgastada pela guerra, pela sobrevivência, que muitas vezes ela negligencia a si própria. Essa daí foi uma coisa que também foi colocada na caixinha, em relação a essa desconexão. Eu tenho tanto que cuidar do outro, tanto que cuidar do outro, que eu não tenho tempo de olhar para mim e de cuidar de mim. E isso é extremamente importante, né? Primeiro, cuidar de si, aquela analogia de novo que sempre é utilizada da máscara de oxigênio, né, no avião. A gente primeiro tem que buscar o ar para poder auxiliar o outro. Se a gente não tem esse oxigênio, figurativamente, né, essa vida em nós, a gente não tem energia para o outro. Então a gente primeiro tem que cuidar. E isso não é egoísmo. Às vezes a pessoa pensa, isso é egoísmo. É saber dosar. É saber olhar para si com essa generosidade. A gente só consegue ter generosidade para o outro quando nós somos generosos com a gente. Então, muitas vezes, essa impaciência que você pode estar tendo em relação ao outro, a convivência social, a gente está saindo, né, de um período de pandemia, a gente está saindo de um período que a gente teve que ficar mais dentro de casa e aos poucos está começando a ir para fora, vamos dizer assim, meio redundante, mas é exatamente nesse sentido que eu quero falar, do para fora também. Muitas relações elas ficaram meio que confusas em relação a esse movimento. Então, eu vi assim muitas pessoas, até eu mesma, em muitos momentos, nossa, que bom ficar aqui, que bom poder ter tempo de trabalhar questões que às vezes a gente está tão para fora que a gente não olhava. E é necessário curar, trabalhar, ajustar essa referência de autoimagem. Isso é muito importante para poder, a partir daí, fazer o movimento para fora. Fazer esse movimento externo de ação. Então, primeiro a gente muda na nossa mente, a gente muda na nossa cabeça, no nosso sentimento. A gente entende que sim, influencia a forma como nós nos vemos, ela influencia as circunstâncias que vão sendo formadas na nossa vida. Tudo que a gente tem hoje é reflexo do que um dia a gente idealizou, um dia a gente objetivou. Nada em vão, nada cai assim do céu, né? Nada. Sempre em algum momento que a gente vive hoje é realidade do que alguns anos atrás, há um tempo atrás, muito ou pouco tempo, a gente idealizou. E às vezes a gente fica tanto nessa correria, nessa luta pela sobrevivência, identificado com esse arquétipo da heroína, que a gente se esquece desse poder de fazer acontecer, de criar uma estratégia para que as coisas continuem acontecendo exponencialmente. E principal de tudo, eu acho isso daí, dentro desse entendimento, dessa visão arquetípica da heroína indo para a rainha, o principal de tudo é a gente entender que aqui eu não estou falando, logicamente, de uma questão material. É algo muito além, é algo espiritual, é algo
que a gente pode entender, logicamente, é arquetípico. Então, quando eu penso quem eu sou, qual a força que eu tenho enquanto guerreira, enquanto heroína, qual que é a minha força de fazer as coisas acontecer, de lutar, de criar uma realidade diferente. Tem um versículo que eu sempre gosto de estar me lembrando dele, porque eu acho que ele fala muito sobre isso, sobre esse arquétipo que a gente tem que cuidar muito da heroína, que é maldito o homem que confia, esse homem, logicamente, tanto homem quanto mulher, maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Então, assim, quando a gente está vibrando na energia desse arquétipo da heroína, ou do herói, ou do guerreiro, o que a gente faz, o que a gente conquista é na força do nosso braço, da nossa capacidade intelectual, da nossa inteligência, da nossa força, da nossa perspicácia. E isso nos desconecta com essa realidade espiritual que a gente tem, que quando a gente consegue conectar, quando eu falo de rainha, o que a gente pensa, né? Rei, rainha. A gente pensa em reino. E o que é o reino? É uma dimensão, novamente, é uma dimensão espiritual. Então, quando a gente consegue conectar a essa realidade de reino, quando a gente consegue ajustar a nossa identidade como identidade de filhos e filhas do rei dos reis, a gente começa a ajustar essa visão que na maioria das vezes a gente tem completamente distorcida em relação a nós mesmos, e essa visão distorcida de nós mesmos nos faz achar, acreditar que a gente só vai conseguir se a gente se matar muitas vezes, se a gente se acabar na guerra para conseguir determinado objetivo, porque se não for assim, não é justo, eu não vou conseguir. Enquanto que na maioria das vezes essas batalhas elas são espirituais mesmo. Você pode pensar e refletir que as maiores lutas e batalhas, inclusive tem um livro que eu indico, vocês sempre me pedem indicação de livro, né? Esse livro é um livro que eu já li há muitos anos e esse é um livro que eu indico muito, que é da Joyce Meyer, que é Campo de Batalha da Mente. E nesse livro ela fala, e é uma realidade, que o nosso maior campo de batalha é na nossa mente, não é externo, né? Também a palavra fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não são contra pessoas, são contra principados e potestades, ou seja, é espiritual. E dentro as guerras que a gente tem, muitas vezes na nossa mente, quantas vezes, né, sentimentos de inadequação, já falei aqui também sobre isso, sentimentos de que, isso não é para mim, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu preciso, quem nunca, eu vejo muito isso, eu preciso fazer formação X, Y, Z, o curso, ler não sei quantos livros, não que eu seja contra, muito pelo contrário, eu sempre falo, né, eu amo ler, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, mais a gente evolui, mais a gente vai se moldando, só que isso não deve ser algo que limite a nossa capacidade de evoluirmos, de transicionarmos para esse estágio de rainha, de rei. Porque quando a gente pensa, e também novamente, isso daí eu não estou falando de questão financeira, de status, não. Essa condição arquetípica, tanto do herói quanto da rainha, da heroína quanto da rainha, que faz a evolução e que vez ou outra vai também, como eu falei, não é que sai da condição de heroína e vai para a rainha e pronto, agora vai ficar só ali no palácio, né, admirando os jardins. Não é isso. É uma condição espiritual, emocional de governo. É uma condição emocional de domínio sobre as situações. Um dos maiores problemas, isso eu falo, tô até devendo para vocês, né? Essa semana, se não for essa semana, na outra vai subir um vídeo que eu falando de constelação. Eu fiz uma enquete aqui perguntando se vocês queriam que eu falasse aqui no Instagram, né, nos stories, ou se eu fizesse um vídeo. Eu vou fazer os dois. Mas uma das razões que eu amo esse tema é porque ele ajuda a gente a entender melhor essa questão, essa relação de como que a gente consegue evoluir nesse aspecto, de expandir a nossa consciência, de entender de onde a gente veio, qual que é a nossa missão, e a missão nesse sentido de evolução mesmo, de tornar, sistêmico, né? Então, de tornar o nosso sistema melhor,
É que nem você tem um jardim, você tem uma planta ali, e você gosta muito daquela planta e você começa a cuidar dela e adubar e dar atenção para ela. Daqui a pouco as outras que estão ao redor, elas também são impactadas com aquele cuidado. Você vê, uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente começa a fazer alguma coisa em casa, né? A gente, tá sem vontade. Quando vê, vem aquela motivação. Por quê? Porque o ser humano, ele foi feito para isso. Para estar em movimento criativo, de construção, de evolução, de produtividade. Não aquela coisa da heroína ou do herói, aquela coisa da conquista, da luta, da sobrevivência, eu tenho que fazer. Não, também não vamos ter uma visão, que às vezes eu vejo que acontece muito, uma visão assim meio infantil, total, de que não, eu só vou fazer o que me dá prazer, o que me dá alegria. Você até pode, eu tive, e assim, hoje eu agradeço a Deus de verdade que me deu condições de fazer essa transição. Mas assim, de não ter a ideia às vezes infantil, não, eu só faço a partir de agora aquilo que me dá prazer, e se não me der prazer eu não vou fazer e acabou e pronto, vou ficar emburrada e não vou fazer. A gente tem que sim fazer aquilo, entender que ok, eu tô numa fase fazendo isso, que não é tão interessante para mim, que eu já vi que ali já cumpriu, mas eu estou aberta para fazer algo que realmente me dê prazer, que além da sobrevivência me dê, que alinhe com o meu propósito de vida. Outro versículo, né, que eu amo, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa maravilhosa isso, coisa rica, quando a gente consegue entender, né? Então, é a gente entender que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que eu quero, o que eu faço hoje, está alinhado ao propósito? Eu consigo, aonde eu estou, fazer com que esse propósito ele consiga ser desenvolvido? Eu sinto isso, e a gente sente, gente, é impressionante. Né, Diana? É bem isso. A gente sente. E se não sente, às vezes é por uma desconexão. Uma vez eu vi uma pessoa falando, deu um exemplo que eu achei bem interessante. Eu até me lembrei de uma situação quando eu era criança que foi mais ou menos semelhante. A história era a seguinte: a pessoa, ela há muito tempo, quando ela era criança, ela ganhou uma televisão. Ela era criança, então a família ganhou uma televisão na época que não existia televisão. Então ligaram aquela televisão e não se via nada, só chiado, 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 e eles ficaram super frustrados com aquilo. Aí alguém disse para eles: precisa colocar uma antena, tem que subir e colocar uma antena que melhora. Aí colocaram uma antena, mas mesmo assim começou a aparecer uma imagem ali meio cheia de chuvisco, mas já aparecia alguma coisa, mas ainda não era boa o sinal não era bom, então o que a pessoa conseguia enxergar era muito pouco. Eu sei que assim demorou um tempão, resumindo essa história deles, e aconteceu algo semelhante também comigo quando era há muito tempo, numa fazenda que também fizeram mais ou menos isso, e não tinha quem fizesse funcionar a televisão. Mas moral da história, o que essa história que foi contada e que eu vi também de certa forma, ela reflete? Que muitas vezes a nossa conexão com Deus, com o Criador, com o Rei dos Reis, ela não tá tão afinada, tem muita interferência, essa sintonia não tá fina. Então a gente tem dificuldade de ouvir a voz, a gente tem dificuldade de entender o que ele quer para nós. A gente acha que, não, isso daí foi há muito tempo atrás, daí não tem a ver hoje. A gente começa a colocar muitas vezes empecilhos, e isso dificulta que a gente tenha essa sintonia, essa conexão que nos faz ter a certeza. Eu também, Diana, tava com saudade de fazer live para vocês aqui. Essa falta de conexão, essa dificuldade faz com que a gente fique, será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que foi Deus realmente que falou isso? E à medida que a gente começa a ajustar, e às vezes leva tempo, que nem essa história, às vezes não é, ok, comprei a televisão, vou botar na tomada, vou ligar na tomada, pronto, já vou começar a ter todos os insights, os códigos, todos os downloads do céu.
Não, na maioria das vezes não é assim. Às vezes a gente tem que ajustar, às vezes demora tempo. Muitas vezes a gente tem que se... Na maioria das vezes a gente precisa ter uma postura também de humildade, né? De se colocar nesse lugar de ouvir, de se permitir. Até a forma como a gente se conecta, ela interfere nisso, né? De pedir realmente. E é tão simples, não é algo complexo, mas é tão simples a gente fazer. Só que às vezes leva tempo, por quê? Porque nós temos essa dificuldade, às vezes, de acesso. Mas à medida que a gente consegue eliminar esses ruídos da nossa vida, à medida que a gente consegue melhorar essa conexão, a gente consegue ter mais segurança. Sim, é um tempo doloroso, geralmente. Que a gente está nesse processo de ouvir, de achar que não ouviu. Até porque, voltando a aquele livro que eu falei, do campo de batalha da mente, o campo de batalha da mente, esse livro é bom, tá, Diana? Pode comprar e ler, que assim é fantástico. Fala muito sobre isso, sobre essas guerras que a gente tem, que a gente cresce muitas vezes achando que isso não é pra mim, coisa e tal. Aí você, muitas vezes, Deus coloca no teu coração um sonho. E assim, gente, uma coisa também bem importante entender isso. O que eu vejo muito, né? Se Deus te deu um sonho, vai acontecer. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu já falei aqui também sobre isso, né? Eu creio de verdade que Deus tem uma promessa para cada um de nós especial. Tem um plano perfeito. Isso a palavra dele fala, né? Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Quando a gente consegue entender a dimensão disso, de que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos filhos, aí a gente consegue acessar essa dimensão espiritual do reino. Então, como eu falei, isso é um processo, não é imediato, né? Ok, já entendi isso, então tá, amanhã vai mudar tudo, eu vou dormir, vou acordar já me sentindo a rainha e reinando sobre todas as situações. Não. E a gente é colocado à prova a cada dia exatamente para que o nosso coração ele possa ser transformado. Não hoje a gente vai alcançar, mas para sermos aquela pessoa da promessa. Porque essa promessa é para aquela pessoa transformada. E a gente está no processo de transformação. Por isso que a gente tem que o tempo todo... E assim, de verdade, se não for essa conexão, para mim até tem outras formas, né? A gente vê, tem pessoas que não necessariamente têm uma fé e que se trabalham nessa parte espiritual e que têm um resultado. Mas assim, para mim, quando eu falo, quando eu senti no meu coração de falar com vocês a respeito dessa transição de heroína a rainha, foi esse caminho, de nós entendermos a dimensão que é da nossa autoimagem ajustada de filhos, de filhas, de herdeiros, e que nele a gente tem essa força de fazer essa transição, de conseguir, porque não é fácil ter, ainda assim, dependendo do temperamento, isso ainda é mais forte ainda. Então, como podemos mudar isso, Diana? Primeiro, todos os dias ali nos pés do Senhor, né? Pedindo essa transformação, colocando o nosso coração diante dele, pedindo, Senhor, dá-me um coração puro, renova em mim um espírito reto. Deus, ele vê a intenção do nosso coração, se colocando à disposição do reino dele, de ser essa rainha do reino dele, de se deixar mover e se trabalhar. E a gente, para fazer, como eu falei, né, não é só entender, ok, às vezes a gente tem que se desapegar de muita coisa, de muita mágoa, de muito ressentimento que a gente tem, que isso daí é no campo de batalha da nossa mente que vai nos aprisionando. Isso, Davi foi ungido, mas demorou 20 anos para assumir o trono. É normal a gente achar que anda para trás. Isso é super normal. Por quê? Porque nós somos humanos, né? A gente está numa condição humana, de carne. Então, por isso que o tempo todo a gente tem que travar essa batalha. A gente tem que entender que é algo muito espiritual isso. Não é algo simplesmente, não é racional, não é da nossa mente. Porque aí a gente perde todo o nosso poder de fazer as coisas acontecerem. Eu vejo assim que quando Deus tem um plano, e Deus quando tem um plano é perfeito, né? Na vida de alguém e a pessoa se deixa transformar, ele faz a obra, então ele vai movendo. Aí tem logicamente, a pessoa que pensa, a pessoa que está identificada no arquétipo da heroína. Não, vai na minha força. Então, porque eu consegui. Por exemplo, quem tem o temperamento colérico sabe o que eu estou falando.
O sanguíneo também tem. Sempre eu falo colérico, eu falo do sanguíneo junto, né? Porque são os mais que são para fora, da extroversão, da questão de fazer acontecer. Tem muitas vezes, eu não vou generalizar, tá? Mas muitas vezes tem uma tendência a essa vaidade, sabe? A uma necessidade de reconhecimento. Quer saber como você começa a entender e a ter um feedback do quanto que você está conseguindo fazer essa evolução de heroína para rainha, por exemplo? É o quanto que você se incomoda com o fato do que você faz ou fala, da pessoa gostar ou não, dela reconhecer ou não, dela te agradecer ou não, o quanto que isso para você é decisivo no sentido de você achar que é ok, eu me sinto realmente que valeu a pena. Exatamente, bem isso mesmo. Sempre, sempre tem um lado bom e ruim. Por isso que a gente tem que buscar sempre, né, estar diante de Deus e pedindo para Deus, pedindo para Ele nos orientar, porque Ele orienta. Quando a gente realmente se coloca nesse lugar de pedir essa orientação, de fazer essa transição, e assim, chega um momento que a gente entende que a gente pode continuar a vida inteira enquanto heroína, né? Como eu falei, a gente cresce vendo a Mulher Maravilha. Então, assim, a Mulher Maravilha é diva, maravilhosa, lutando contra tudo e contra todos, em prol da humanidade, né? Mas totalmente identificada, vamos pensar novamente. Eu vou ver se eu consigo deixar gravado, tá, Diana? Por isso que eu também vou cuidar aqui com o horário, eu não vou levar, geralmente que eu me empolgo, né, e passa de 1 hora. Aí você assiste o que você perdeu agora no início agora. Mas como eu tava falando da Mulher Maravilha, né? Geralmente quando a gente cresce vendo a Mulher Maravilha, a gente acha o máximo, né? Nossa, ela se basta, ela não precisa de ninguém. Enquanto que a gente entende que nesse processo da rainha, de fazer essa transição, e pensa, a heroína, e eu recebi muitas mensagens falando disso quando eu abri a caixinha, do quanto que é difícil, quanto que é cansativo manter essa postura de heroína. É aquela coisa que no final do dia a pessoa diz, não, eu não consigo, eu não aguento mais, mas no outro dia começa tudo de novo e lá vai pra guerra e tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é muito importante. Tá passando um pouquinho rápido, tá, gente? Depois, qualquer coisa que eu não conseguir ler aqui, vocês me mandam no inbox que eu respondo para vocês, tá? Ou eu faço um stories, ou eu faço um vídeo. Mas é muito importante a gente entender isso, que às vezes, dentro do campo de batalha que é a nossa mente, a gente fica identificado e a gente nem se dá conta por que tá identificado. Por que eu acho que eu tenho que ser, né, a Mulher Maravilha? Porque que é tão maravilhoso ser a Mulher Maravilha. E como eu falei, não quer dizer que, ok, nunca mais eu vou ser, não quero mais ser guerreira, só quero sombra e água fresca. Não é assim. A gente, muitos e muitos e muitos momentos, a gente vai estar nesse local de heroína também, né? Mas a gente tem que entender que ele não é o nosso local definitivo. A gente não tem que ficar identificado. A gente tem que ter prazo, sabe? Prazo de validade e usufruir do processo. Isso é muito importante. Você quer entender, se visualizar em termos de autoimagem. Lembra que a nossa autoimagem, eu falei isso numa live, nós somos feitos, a nossa estrutura cerebral ela é feita como seres buscadores, alcançadores de meta. Então faz parte da nossa natureza o tempo todo estarmos buscando uma meta para evoluir. Isso faz parte do ser humano, um processo de evolução. Quando isso para, aí tem um problema. Não é normal quando a pessoa acabou, não tem mais sonho nenhum, não tem mais vontade de conquistar. Isso daí ela tem que observar, porque às vezes o que acontece? Ela pode estar indo, por exemplo, uma depressão. O que tem a ver a Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha, Diana, ela é a representação desse arquétipo da heroína, entendeu? Tem a ver com as camadas? Pode ser colocado sim. Só que as camadas, a questão das camadas é que já é um outro estudo, né? Que valeria a pena falar a respeito, porque nem todo mundo aqui conhece. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas eu posso depois até ver isso. Coloca depois, manda no inbox uma pergunta que eu posso talvez gravar um vídeo falando a respeito. Mas é importante a gente entender isso.
Deu para entender, Diana, o da Mulher Maravilha, por que eu tô falando dela? Porque geralmente a gente gosta tanto dela, né? Que parece, é um sacrilégio, tô falando da Mulher Maravilha. E a gente não se dá conta que a gente está identificado com ela. E nessa identificação, a gente perde o controle da situação, a gente perde a oportunidade de estar evoluindo, transicionando para reinar, que é o arquétipo da rainha. Eu prefiro muito mais estar identificado com o arquétipo da rainha do que com o arquétipo da heroína, porque a rainha, quando eu falo, pensa, a representação da heroína, ela é reativa. Ela está o tempo todo vestida para a guerra. Ela é concebida inicialmente, pensa no arquétipo mitológico de Hera. Então ela já nasce adulta, desconectada da mãe, desconectada da sua criança, ela já nasce vestida de guerra. Isso daí tem a ver com uma figura mitológica, que é a representação da heroína. Então, assim, identificada com masculina, entendeu? Isso, pode mandar depois as dúvidas que vocês tiverem. Então tem tudo isso que faz porque... E a gente não vê esse lado, né? A gente cresce vendo só a Mulher Maravilha diva, linda, maravilhosa, né? Corpo escultural, super do bem. Então todo mundo quer ser. E a gente não se dá conta disso. Como manter a docilidade no dia a dia? De novo, tem que conectar com essa essência, com a nossa essência de filhos, de filhas, identidade real. Sempre se lembrar disso, que a gente está aqui de passagem, né? A nossa identidade, ela é real. E quando a gente se desconecta, a gente fica muito agressiva. Então, assim, tem coisas, por isso que eu falo que tem coisas que não adianta, é só para Deus e pronto. Carolinha, eu vou deixar, tá? Salva. Por isso que eu tô cuidando no horário pra gente não passar, que eu tô cuidando pra deixar. Diana Mulher Maravilha, exatamente, Pri. Então, é muito importante a gente entender esse processo, sabe? Que às vezes a gente fica identificado com esse arquétipo, a gente começa a olhar para ele, se encanta e daqui a pouco a gente acha o máximo e acha que esse é o caminho da sobrevivência. E depois não entende porque que tem tanta raiva do masculino, porque que tem dificuldade de relacionamento, porque que a vida todos os dias se apresenta uma luta constante, uma guerra pela sobrevivência, que às vezes é na esfera financeira, às vezes é na esfera familiar, de relacionamentos, às vezes é na esfera afetiva. A gente está aqui não para isso, a gente não está aqui para luta, para guerra, para sobrevivência, não, a gente está aqui para reinar. A gente está aqui para ter essa condição espiritual, emocional, de governo, de domínio das nossas emoções, que a gente só consegue quando a gente está conectada com a nossa essência e com a essência do Pai. Aí a gente não vai na nossa força. Só que a gente tem, a gente tem o livre-arbítrio, né? Então é algo que a gente o tempo todo tem que ter a presença, a gente tem que ter atenção de fazer a escolha. Então, como fazer isso? De novo, respondendo a pergunta da Diana. Eu já vou falar aqui, Amanda, aguarda aí a tua pergunta. Como fazer, né, esse movimento? Como agir assim? Como se tornar doce? Como trabalhar essas questões? Todos os dias, quando a gente acorda. Gente, os primeiros minutos do dia e os últimos, eles são, assim, fundamentais, imprescindíveis nesse processo de condicionamento mental, de trabalhar, de reprogramação das nossas emoções, dos nossos comportamentos. Eu sempre falo aqui, né, uma das linhas que eu trabalho é a linguagem. Nós somos seres linguísticos e muitas vezes as pessoas desconhecem isso. O que elas fazem? Elas mandam um monte de informações através de filmes, através de programações, de músicas que tem uma linguagem completamente errada, equivocada, que faz com que a gente tenha uma programação negativa em relação a isso. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe por quê, ela se acha muitas vezes incapaz, ela se acha muitas vezes... eu vejo muito isso. Eu atendo muitas mulheres assim, super... Que eu entendo, já trabalho há muitos anos com isso, eu vejo a capacidade que elas têm de fazer acontecer, mas a programação mental que elas têm é de que elas não estão prontas, que elas precisam fazer a formação X, Y, Z para poder se sentirem aptas para agir. Aí o que acontece? Ela faz essa formação X, Y, Z, aí ela vê, não, mas falta W.
Porque agora essa XYZ, ela tá defasada, e se eu não fizer a W, eu não... E na realidade, aquela busca inconstante, isso tem a ver com essa criança que está desconectada dessa heroína, que a heroína, lembra, ela já nasce grande, ela já nasce adulta, poderosa, então desconectada da criança total. Então, isso tudo faz com que tenha uma visão distorcida. É muito importante entender que independente do temperamento, tá, gente? Agora, eu gravei para vocês vários cafés que tem a ver com a questão dos temperamentos. Eu sempre falo isso. Isso independe do temperamento, do colérico, do melancólico, porque cada um ele vai lidar com as dificuldades, por exemplo, em relação a esses arquétipos, de uma maneira diferente. No caso do colérico, ele é o que tem mais associação com o arquétipo do guerreiro, né, e da heroína. Eu tenho vídeo lá no canal do YouTube, ou aqui no canal do YouTube, dependendo de onde você estiver assistindo, que fala sobre isso, sobre essa identificação. Então, como trabalhar essa energia? Mudança de postura, como eu falei no início da live. É entender que se a gente coloca a armadura, e lembre-se, é um sentido figurado. Qual que é a postura que eu tô tendo? É muito reativa? Por exemplo, eu sou colérica. Eu sou uma pessoa colérica. Quem me conhece sabe que eu sou colérica. Tem muita gente que depois fala, nossa, quem me conhece há pouco tempo, diz, você é colérica? Porque às vezes aqui eu não passo, né, aquela coisa da força, da energia no sentido agressivo, como se todo colérico necessariamente tivesse que ser agressivo. Isso daí tem a ver com trabalhar já há muito tempo com isso. A criança interior, ela tem a ver com a nossa porção que é ligada à criatividade, que é ligada com o sonhar. E assim, muitas vezes a gente se desconecta dela. Viviane também vale... De repente vou fazer um vídeo só com esse tema, tá? Porque ele tem que aprofundar bem. A gente precisa estar próximo da nossa criança. Porque o que que acontece? Eu acho que até tem alguma coisa no canal que eu falo sobre isso. Pensa que é como se tivessem várias pessoas dentro de nós. Então pensa nessa criança que você tem. Se você tem uma criança, né? Quem tem criança aqui ou já teve criança, eu não tenho mais criança, porque a minha criança já cresceu. Mas quem já teve criança sabe. Se você pega uma criança e você não dá atenção para ela o dia todo, você não tem tempo, coisa e tal, uma hora ela vai chamar a sua atenção e ela vai dar trabalho. Por quê? Porque isso é da criança. Então, obrigada, Diana. Então, essa criança, às vezes a gente negligencia a nossa criança interior e não entende por que adoece. E geralmente acontece isso. Teve alguém que perguntou, acho que foi a Júnia, não sei. Perguntou a respeito disso ou falou a respeito na caixinha de não estar tendo tempo para si, né? Só no cuidado com o outro ou nas demandas do outro. Isso é perigosíssimo e isso tem a ver com essa criança, Viviane. Quando você só tem o olhar de fora de cuidar de tudo e você negligencia a si próprio, você, em algum momento, você vai dar uma pifada. Então, isso vai vir na forma de uma enfermidade, de uma gripe, que você não entende porque é como se o teu corpo dissesse, não, peraí, você não quer parar para olhar para si, então eu vou te obrigar a você parar. Então, dependendo da forma como tiver essa enfermidade no corpo, fala muito disso. A psicossomática fala também. Ser Mulher Maravilha sendo sanguínea, casada com colérico, é não tirar a armadura? Às vezes sim, por quê? Porque depende desse colérico. Lembra que a gente não pode generalizar e nem rotular os temperamentos. Mas, por exemplo, se esse colérico ele tá vibrando muito nessa energia bélica, de guerra, então sim. Às vezes a Mulher Maravilha, ela se coloca ali, né? Até porque o colérico, quando ele não está em equilíbrio, ele se irrita muito com o sanguíneo, né? Com a espontaneidade do sanguíneo, com a leveza, com a alegria do sanguíneo. E às vezes o sanguíneo, para uma questão de sobrevivência estratégica, ele também coloca armadura, né? Não, vou endurecer um pouco aqui, não posso ficar muito molinha, porque senão isso daí pode dar problema. Às vezes acontece. Mas, lembra, eu tô falando isso, a gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso. Então tem que ver o nível desse colérico em termos de evolução espiritual, maturidade emocional, porque isso influencia muito nessa condição e nesse relacionamento. Não amadurecido. Pois é, manda os vídeos para ele todos, para ele entender o quanto que isso é sofrido, o quanto que ele se prejudica, porque, gente,
Júnia, mas que bom, que bom. Não é para pifar, tá? Essa live é exatamente para mostrar que tem que parar e a gente tem que se conectar na nossa essência de rainha. A gente tem essa essência, que a gente é filha dos reis, do rei dos reis, né? Do senhor dos senhores. Então, o que está faltando para se conectar, para se lembrar disso? Que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa mais perfeita, gente. A gente tem que começar a silenciar essas vozes da nossa mente, sabe? E se conectar. E assim, não é novamente respondendo a várias perguntas aqui. Não é um processo que é da noite pro dia. É todo dia, antes de dormir e quando acorda, sabe? É tomar posse disso. É tomar posse realmente espiritual, emocionalmente. Não. Hoje eu vou me programar para governar. Hoje eu não vou ser reativa, hoje eu não vou agir conforme as circunstâncias, mas eu vou governar. Então, por exemplo, independente do temperamento, tá? Convive com uma pessoa que é explosiva, descontrolada emocionalmente e não tem como. Não tô falando de relacionamento abusivo, né? Nem preciso falar isso, mas de vez em quando aparece ai, não tô falando disso, tô falando de pessoas que estão em evolução. Porque o que acontece? É importante a gente entender que todos nós, em um ou em outro motivo ou condição, todos estamos em evolução. Então, assim, às vezes a dificuldade de um não é a nossa, mas a gente também tem uma dificuldade, porque a gente não é perfeito, né? A gente está em processo de evolução. E que bom que a gente não é perfeito para não se achar muito. Porque às vezes poderia dizer, não, mas eu já tô, então, tá. Como que a gente silencia? Exatamente assim, Júnia. Todos os dias pedindo primeiro, entendendo, não quero mais ser identificada com esse arquétipo reativo, explosivo, com esse arquétipo que acha que tem que estar o tempo todo na defensiva ou o tempo todo atacando para se defender, mas entendendo que eu tenho que governar. E eu tenho, quando eu entendo, quando eu me conecto com a minha natureza, que a gente tem uma natureza divina, lembra? Por isso que quem entende isso, a dimensão espiritual, do que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É uma dimensão espiritual e que está ao nosso dispor quando a gente se conecta a ela. Lembra da história da TV com o chiado? Então, ok, eu não estou sentindo que está conectado, eu não estou conseguindo ouvir essa voz. Eu tive muitos momentos da minha vida que, nossa, era extremamente audível e real. E tiveram momentos que eu, meu Deus, onde tu estás, Senhor? Não te ouço, eu não consigo te ouvir. Por quê? Porque a transmissão estava ruim. E a culpa de quem era? A culpa não era da fonte, a culpa era do canal, era da forma, era dos ruídos que estavam muito altos. Então, assim, a gente sim, nós temos a nossa responsabilidade, o nosso dever de trabalhar a nossa mente, o nosso coração. Como eu falei, pedir um coração puro, um espírito reto, né? A gente sabe que... E assim, não são pessoas perfeitas. Isso que eu acho assim mais maravilhoso, mais incrível quando a gente começa, né, a ler, realmente se debruçar na palavra de Deus, a gente entende que todos esses heróis, vocês falaram aqui de Davi, né? Então, Davi, Moisés, Abraão, cada um, se a gente for parar para analisar, todos eles têm, nossa, tinham questões assim dificílimas que hoje seria julgado, né? Seria julgado pela sociedade como pessoas. Mas olha só, pegando o exemplo de Davi que vocês falaram, que alguém falou aqui de Davi, né? Que Davi, ele era um homem que tinha um coração segundo o Senhor. Então, olha isso. E a gente sabe que Davi, nossa, ele cometeu assim, né? Coisas assim pesadas. Mas olha só, e mesmo assim, sabe por que ele tinha esse coração, segundo Deus? Porque ele tinha um coração quebrantado. E a gente tem que buscar ter esse coração quebrantado. Lembra? Bem-aventurados humildes de coração, que eles verão a Deus. Então, assim, às vezes a gente não está conectado porque está faltando essa humildade de se colocar realmente diante de Deus e dizer assim, ó, tipo, vamos conversar, né? Não tô conseguindo. O que eu preciso? E Deus é tão maravilhoso que ele faz. Ele fala, ele age, ele intervém, mas a gente tem, ele é tão maravilhoso que ele nos dá o livre-arbítrio. Então a gente precisa acessar exatamente segundo o coração de Deus, Davi era. E apesar de tudo, adulterou, tem pecado de homicídio, né, ali, tem todo um contexto, tá, gente? Não é uma coisa assim, mas enfim.
apesar de tudo isso, ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que que isso nos mostra? Que não é a nossa condição, não é o quanto que nós somos espirituais, o quanto que nós somos santificados, o quanto que nós somos puros e perfeitos, imaculados. Não é isso. Muitas vezes a gente se afasta dessa natureza que a gente tem, dessa nossa condição de reinar, de viver nessa dimensão espiritual do reino, que a gente se acha muito errado. Às vezes aconteceu alguma coisa no passado, ou no dia a dia mesmo, que a gente acha, não, eu não mereço isso e tal. Enquanto que na realidade não, a gente tem um pai, que é o Rei dos Reis, e que é misericordioso. E que nos fez assim. E a gente tem que entender que a gente consegue transicionar. Agora sim, a gente pode passar a vida inteira como heroína. E na nossa força, na nossa luta ali, eu sou forte. Porque Deus nos fez também assim. A gente tem que entender. E como eu falei, em muitos momentos a gente precisa dessa energia da heroína, não para lutar na própria força, para prevalecer e conseguir tudo, mas saber que em alguns momentos a gente vai ter que ter uma energia a mais. Mas que nós temos a capacidade, a condição, segundo ele, de reinarmos. Então, isso não tem preço, de sermos estratégicas, de dominarmos sobre as nossas emoções, não na nossa força, não na nossa intelectualidade, mas pela capacidade de viver nessa dimensão espiritual. E é dia após dia, é pedindo, é controlando. Chega um momento que já é algo automático. Às vezes a pessoa acha, né, que tem que ser uma coisa assim muito religiosa. Não, a gente pode estar o tempo todo nessa conexão com ele, o tempo todo. Não precisa algo ritualístico, algo assim extremamente difícil, não. É conexão, é o coração puro, é estar ali conectado, é estar pedindo para entender, pedindo para ele falar, pedindo para ouvir, ter esse coração puro, molinho, que se deixa moldar, se deixa trabalhar e que está ao nosso dispor. Eu sempre falo aqui, gosto de falar, que eu creio de verdade que nós não estamos aqui a passeio e que a gente só não tem a vida abundante. Quando eu falo a vida abundante, é abundância de plenitude de espírito. Gente, eu tô falando, mas eu tenho que cuidar. Eu tô quase acabando a nossa live para não perder ela. Então, é muito importante entender isso, que a gente está ao nosso dispor, exatamente, ter intimidade. É buscar essa intimidade e isso está ao nosso dispor. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente que dificulta, a gente que causa um bloqueio. E como eu falei novamente, a gente tem que cuidar muito das escolhas que nós fazemos em termos do que nós optamos ouvir, alimentar a nossa mente, o nosso coração. Às vezes eu vejo pessoas assim, extremamente inseguras, com medo de tudo. Aí você vai perguntar o que ela costuma assistir, quais são os filmes que ela assiste. É só coisa de violência, assim, com um teor de violência muito grande. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É isso que a gente tem que, nessas horas, a gente tem que tomar posse da palavra e ter essa postura reinante. Não, ele veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu já falei para vocês aqui em outra live, em outros vídeos, talvez, que teve uma época da minha vida, graças a Deus já faz tempo isso, mas teve uma época da minha vida que eu comecei a questionar a minha vida profissional, o trabalho que não estava legal, não estava gostando, e para mim era algo contraditório, essa vida abundante que eu não sentia, porque a vida abundante para mim não, é em tudo. Não foi da noite para o dia, mas a partir do momento que eu comecei a reivindicar essa abundância no sentido de fazer algo que me preenchia, que estivesse alinhado ao meu propósito, aquilo ali começou a ver um mover. Não foi na força do meu braço, não foi na força do meu intelecto, de tantos cursos que eu fiz. E olha que eu faço muito curso, que eu amo fazer realmente. Não que eu acho que eu precise para subir de nível, coisa, não, mas é porque eu amo realmente estar aprendendo todos os dias alguma coisa nova. Não foi por isso, mas foi por realmente acreditar e permitir que houvesse esse mover. A minha transição, acho que eu já falei isso para vocês, não foi algo, não, quando eu tiver estabelecido e coisa e tal, não. Vai ser assim, eu coloquei um marco no dia tal, no mês tal, eu vou sair do local onde eu trabalhava e tal, e realmente as portas se abriram e Deus fez o milagre e faz até hoje. Então, assim, é a gente se permitir
deixar trabalhar, confiar, e como eu falei, é cada dia, realmente se deixar trabalhar. E entender que a nossa luta é na nossa mente, é no nosso coração. A gente tem que estar o tempo todo e entendendo. O que eu quero que, finalizando, estamos indo para o final da nossa live, entender. É que a gente tem sempre a escolha de ser a heroína ou de ser a rainha. Tem deixa eu ver, uma frase que eu escrevi para vocês. Vou pegar aqui a colinha só para finalizar, que eu acho que resume bem isso. Será que não tá aqui? Ah, tá aqui, achei. Olha só. Nós nunca poderemos ser verdadeiramente fortes em Deus olha só, nós nunca poderemos ser fortes em Deus se nós não formos fracos em nós mesmos. Isso é para refletir. Vou terminar exatamente, Diana, é exatamente isso que a Diana falou, é essa frase, que eu diminua e o Senhor cresça em mim, né? Então, a gente nunca vai poder ser forte em Deus. Às vezes você diz, mas por que eu não consigo? Por que eu não acesso? Por que eu não tenho esse nível de intimidade? Por que eu não consigo ter essa autoridade espiritual? Eu sei que isso é possível. Por que eu não consigo acessar isso? Porque eu quero ser forte em mim mesma. Então, enquanto eu não entender que até o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que ele cresça e eu diminua. Quando sou fraco, então sou forte. Olha que coisa tremenda isso, quando a gente consegue entender o poder que há nisso, que tem a ver com o reinar. Gente, gratidão pela companhia de vocês. Vocês são sempre maravilhosas, maravilhosas. Eu estava com saudade de verdade. Eu tenho que fazer mais vezes, mais lives. Eu vou começar a fazer mais, tá? Prometo. Vou voltar a fazer, trazer as palavras que Deus tem colocado no meu coração, que são alinhadas com essa visão de identidade, com essa visão de linguagem, das nossas escolhas, reprogramação da nossa mente, do nosso comportamento, para que a gente tenha sempre uma vida de glória em glória, de vitória em vitória, de alegria, de plenitude. Um beijo, obrigada pela companhia de vocês. Como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no inbox, na caixinha. Ah, eu tenho que ir, Diana, se eu não consigo salvar. Aí você não vai conseguir assistir a live do início. Tá bom? Então é por uma causa nobre. E essa semana vai ter, se não nessa, na outra, vídeo novo, tá bom? Um beijo, eu vou abrir uma caixinha, se eu quero uma ajuda de vocês, tá? Eu vou fazer um destaque, pois é, já vou sair para ficar gravado. Eu vou fazer um destaque só falando coisas, assim, me apresentando, às vezes tem pessoas novas não me conhecem, então se vocês tiverem alguma dúvida sobre mim, queiram saber, alguma curiosidade, vocês podem colocar na caixinha que eu vou responder, tá bom? Um beijo, gratidão, quero todo mundo reinando, vamos reinar, chegou a hora de nós reinarmos. Beijo, eu vou ter que desligar, senão a gente não consegue salvar. Não vou sumir, prometo. Beijo. Ops.